Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Jonathan Guilherme de Oliveira Cunha. Estou aqui hoje para apresentar a vocês uma aplicação do problema do carteiro chinês no transporte de vacinas do vírus Covid-19. Essa aplicação ela faz parte do projeto de extensão orientado pela professora doutora Érica Patrícia Dantas de Oliveira Guasi. Apresentaremos primeiramente o levantamento de dados para a nossa aplicação. Nosso objetivo aqui é demonstrar uma aplicação real da teoria dos grafos, onde apresentamos um problema que devemos realizar as entregas da vacina do vírus da Covid-19 em uma região escolhida. Para isso, utilizamos o problema do carteiro chinês e também algumas ferramentas disponíveis da teoria dos grafos. Ressalto que a abordagem utilizada propicia na obtenção de uma solução viável para o problema. Porém, essa solução pode ou não ser ótima. Ou seja, no mundo real, essa solução pode ser a melhor que a gente vai tomar ou não. Porém, ela é uma solução viável, é uma solução que a gente pode realizar. Para o problema em questão, consideramos então a 11ª Regional de Saúde do Paraná, cujo a sede é a cidade de Campo Mourão. Então, a partir dessa regional, montaremos o nosso grafo. Antes da modelagem do grafo, temos algumas decisões importantes para ser tomada. Então, consideramos que cada cidade do mapa será um vértice do nosso grafo e as arestas elas foram obtidas analisando as rodovias entre as cidades e as valorações foi considerada somente a distância em quilômetros entre essas cidades. E como essas distâncias foram calculadas? Todas as distâncias entre as cidades, consequentemente no grafo, foram obtidas utilizando o website do Google Maps, ou seja, eu entrei no site do Google Maps e verifiquei a distância de uma cidade X até uma cidade Y. E essa valoração foi o valor dessa nossa aresta no grafo. Desta forma, obtemos o seguinte grafo, que é referente à 11ª Regional de Saúde do Paraná. Após obtermos o nosso grafo, partiremos para a resolução do problema, onde utilizaremos o problema do carteiro chinês, o algoritmo de Dijkstra e o método húngaro. E o que é o problema do carteiro chinês? O problema do carteiro chinês consiste em encontrar um ciclo que visite todas as arestas do grafo, preferencialmente somente uma vez, obtendo um custo mínimo. Porém, em situações reais, pode ser necessária adições de arestas artificiais, o que torna o grafo modelado um grafo pré-euleriano, ou seja, onde repetimos algumas arestas a fim de encontrar a solução ideal para o nosso problema. Aqui temos o passo a passo deste método, deste problema do carteiro chinês, e exemplificaremos o passo a passo nos próximos slides. Como primeiro passo, devemos verificar se o nosso grafo ele é euleriano ou não. E quando um grafo vai ser euleriano? Um grafo ele será euleriano se todos os graus de vértices forem par. Porém, nosso grafo em questão ele não possui todos os vértices com grau par. Desta forma, ele não satisfaz essa condição. Logo, nosso grafo não é euleriano. Então, desta forma, aqui temos todos os vértices de grau ímpar do nosso grafo. E partimos para o passo 3, que é obter as distâncias mínimas, considerando todos esses vértices de grau ímpar como origem do algoritmo de Dijkstra. Então, deve-se lembrar que devemos considerar o grafo como um todo e somente utilizar esses vértices como origem para o nosso algoritmo. E aqui temos o algoritmo de Dijkstra, o mesmo apresentado no vídeo 1, o vídeo de introdução à teoria dos grafos. O algoritmo de Dijkstra ele é uma rotina utilizada para encontrar caminhos mínimos de um vértice S a todos os demais vértices do grafo. E destacamos novamente que esse algoritmo somente utiliza arestas com valoração positiva. Aqui temos o passo a passo desse algoritmo, porém exemplificaremos nos próximos slides. Executando nosso algoritmo, escolhemos o vértice origem na chamada. Então, considerando na primeira chamada do algoritmo a cidade de Campo Mourão, teremos uma lista de vértices abertos, que são os vértices não visitados, e a tabela de anteriores e distâncias referente ao vértice origem até o vértice em questão. Então, aqui temos a nossa tabela de anteriores e aqui a nossa tabela de distâncias. Partimos para a primeira iteração do nosso algoritmo. Então, obtendo o vértice R de menor valor da nossa tabela de distâncias, temos que na primeira iteração será o próprio vértice origem, que é o vértice Campo Mourão. Obtemos seus adjacentes abertos, que é representado pelo I. Então aqui nessa imagem a gente pode observar todos os vértices adjacentes e realizamos os cálculos necessários para encontrar a menor distância, as menores valorações para a nossa tabela de distâncias e os novos anteriores para a nossa tabela de anteriores. Então aqui temos como exemplo o primeiro vértice adjacente, que é o vértice de Araruna,
Então pegamos a distância de Campo Mourão até Araruna, mais a distância que eu tenho para chegar até Campo Mourão, que dá 21,4 mais zero, que no caso nos retorna 21,4. Então temos que fazer a comparação se essa nova valoração ela é menor do que a valoração atual para chegar no vértice de Araruna. A valoração atual para chegar no vértice de Araruna é infinito. Então 21,4 é menor do que infinito? É verdade. Então eu realizo alterações na tabela de distâncias e na tabela de anteriores. E assim eu faço para todos os vértices onde essa condição der verdadeiro. Após a primeira execução do algoritmo de Dijkstra, teremos a tabela de anteriores da seguinte forma e a nossa tabela de distâncias da seguinte forma. Ressalto aqui que o algoritmo realiza todas as demais iterações, contudo, apresentaremos nos slides somente a primeira iteração, a fim de não tornar o processo longo e demasiadamente repetitivo. Então, caso você tenha interesse em saber como esse algoritmo funciona por completo, retorne ao primeiro vídeo, que é o vídeo de introdução à teoria dos grafos, e lá eu exemplifico o algoritmo por inteiro, eu não pulo nenhuma parte. Ao fim de todas as iterações do algoritmo de Dijkstra, considerando o vértice origem como campo Mourão, teremos a seguinte tabela de anteriores e a seguinte tabela de distâncias. Bom, deve-se observar que o algoritmo ele foi executado considerando somente o primeiro vértice da lista de distâncias ímpares como ponto de partida. Assim, é necessário repetir todo o processo para todos os demais vértices de grau ímpar. E novamente não apresentaremos a execução detalhada por se tornar repetitiva e extensa. É somente refazer tudo o que a gente já fez anteriormente. Como o problema do carteiro chinês nos pede a nossa matriz de distâncias dos vértices ímpares, devemos selecionar os campos referentes somente aos vértices ímpares. Então aqui na nossa tabela de distâncias referente ao vértice origem Campo Mourão, selecionaremos somente os campos dos vértices ímpares, que são Campo Mourão, Farol, Mamborê, Luisiana, Boa Esperança, Juranda, Ubiratã, Nova Cantu, Iretama, Barbosa Ferraz, Engenheiro Beltrão e Terra Boa. Então somente esses valores vão entrar na nossa matriz de distâncias. Como essa tabela é referente à execução do algoritmo de Dijkstra utilizando Campo Mourão como origem, essa será a nossa primeira linha da matriz. E repetimos novamente a execução do algoritmo de Dijkstra para todos os outros vértices de grau ímpar. Após a execução de todo o algoritmo de Dijkstra utilizando todos os vértices de grau ímpar, teremos a seguinte matriz. Aqui temos uma observação onde realizamos uma troca, ou seja, tiramos o valor zero e colocamos infinito no lugar. E dessa forma obtemos a nossa matriz resultante, a nossa matriz de distâncias que será utilizada no método húngaro. E o que é o método húngaro? O método húngaro consiste em uma abordagem para resolver problemas de alocação linear. Aqui temos como exemplo a melhor forma de distribuir funcionários e máquinas de uma empresa, ou seja, estabelecer qual é o melhor funcionário para trabalhar em uma determinada máquina, a fim de diminuir um determinado tipo de custo. Temos o passo a passo do método húngaro, porém novamente exemplificaremos nos próximos slides. O passo 1 do método húngaro consiste em olhar para cada linha da nossa matriz e identificar o menor valor de cada uma, subtraindo esse valor a fim de atualizar os valores da linha. Ou seja, olhando aqui para a primeira linha da nossa matriz, identificamos que o menor valor é referente a 28,4. Então, subtraímos 28,4 desta linha completa, ou seja, em cada campo dessa linha, subtraímos 28,4. E assim para todas as linhas da nossa matriz. Após o primeiro passo do nosso método húngaro, teremos a seguinte matriz. E prosseguimos para os próximos passos. Como passo 2, devemos analisar as colunas da matriz estabelecida no passo 1. Ou seja, caso houver alguma coluna que não possui nenhum elemento zero, devemos subtrair o menor elemento a fim de obter esse elemento zero. Então, analisando a primeira coluna, verificamos que existe um elemento zero, na segunda também, porém na terceira não existe nenhum elemento zero. Então, identificamos o menor valor, que é 4,3, e subtraímos este valor em toda essa coluna. E assim para todas as outras colunas da nossa matriz. Após o segundo passo do método húngaro, obteremos a seguinte matriz. Desta forma, utilizando essa matriz, prosseguimos para os próximos passos do método húngaro. O passo 3 do método húngaro consiste em realizar o processo de riscagem, no qual sempre busca-se atingir a maior quantidade de números zeros possíveis, ou seja, em cada riscagem, sempre busco atingir a maior quantidade de zero que eu posso. Dado isso, aqui temos um exemplo de riscagem que foi obtida, e dessa forma prosseguimos para o próximo passo do método húngaro.
Realizando o teste de otimização do método húngaro na matriz de distâncias atualizadas após a riscagem, observamos que temos somente 10 traços, porém o método húngaro nos exige realizar o total de n traços, n sendo a ordem da nossa matriz. Como a nossa matriz é ordem 12, devemos realizar no mínimo 12 traços. Então, realizando 10 traços, não encontramos a solução ideal para o nosso problema. Então, prosseguimos para o passo 5. O passo 5 consiste em observar a menor entrada não riscada e obter esse menor valor. Ou seja, verificamos aqui na nossa matriz todos os valores que não possuem nenhum risco no meio deles. Então, obtemos que o menor valor que não possui nenhum risco é 1,9. Diante disso, subtraímos esse valor de todas as entradas não riscadas. Então, de todas as entradas que não possuem risco, subtraímos 1,9 e somamos nas entradas que possuem interseções de traços, ou seja, naquelas entradas que temos 2 traços passando por ela. Após o quinto passo do método húngaro, obtemos a seguinte matriz. Ressalto aqui que realizamos a repetição dos passos 3 e 5 até que o teste de otimilidade seja satisfeito no passo 4, ou seja, até a gente conseguir obter os 12 traços necessários. E novamente, omitiremos esses detalhes nos slides a fim de não tornar o processo longo e demasiadamente repetitivo. Então, analisando aqui embaixo, note que obtemos os 12 traços necessários. Sendo assim, partimos para identificar quais alocações serão utilizadas. Primeiramente, devemos identificar todos os elementos nulos válidos, ou seja, todos os elementos nulos que não pertencem à interseção de traços. Então aqui destaco como azul todos os elementos zeros que não fazem parte de interseções de traços. Prosseguindo então para o próximo passo do algoritmo. E como sabemos quais são os melhores elementos zeros para escolher? Bom, sabemos que cada coluna e linha deve alocar somente um elemento zero. Sendo assim, escolhemos primeiramente os elementos zeros que são únicos em cada linha e coluna. Então, alocamos. Quando existir mais de um elemento zero em cada linha e coluna, deve-se haver uma análise, dado que consideramos que existe mais de uma solução possível nesse caso. Então aqui, na nossa matriz aqui embaixo, destacamos como vermelho todos os elementos zeros escolhidos durante esse processo. Sendo assim, após análise e escolha das alocações, obtemos a matriz com os valores originais, ou seja, utilizamos a matriz de distância original. Identificamos quais as posições daquelas alocações. Então, aqui como interpretamos essas alocações? Então, considerando que a coluna 1 é da cidade de Campo Mourão, assim como a linha 1 é da cidade de Campo Mourão, analisando a linha 1 e coluna 2, temos que de Campo Mourão para Farol, teremos uma aresta artificial que interliga as duas cidades com a valoração de 28,4, e assim para todas as demais alocações. Desta forma, obteremos o seguinte grafo, que destaca como a cor azul todas as arestas artificiais. E aqui, como dito, na cidade de Campo Mourão e Farol, existe uma aresta artificial da cor azul com a valoração de 28,4. Dado o novo grafo obtido, que utiliza arestas artificiais, devemos obter o ciclo euleriano, utilizando o algoritmo de Hierhoser. Sabendo que, ao trabalharmos com grafos eulerianos, em geral devemos encontrar o seu ciclo euleriano. Para tanto, é recomendado utilizar algum algoritmo que tem por objetivo obter esse ciclo. Desta forma, apresentamos o algoritmo de Hierhoser, onde utiliza duas pilhas. E o que é uma pilha? Uma pilha é uma lista onde o primeiro a ser inserido é o último a ser removido. Essas pilhas serão auxiliares para obter o nosso ciclo ou tour de Euler. Aqui temos o passo a passo desse algoritmo, porém novamente exemplificaremos o passo a passo nos próximos slides. Antes de executar o algoritmo, tomamos uma decisão inicial, onde consideramos o vértice Campo Mourão como vértice ponto de partida, e as pilhas S e T iniciarão vazias. Então, na primeira iteração do nosso algoritmo, partindo do vértice Campo Mourão, que é o nosso vértice de partida, inserimos ele no topo da pilha S. Logo, S contém Campo Mourão e U, que é o topo da pilha S, será a cidade de Campo Mourão. Em seguida, obtemos um vértice W adjacente de menor custo, a saber, W será Piabiru, ou seja, o vértice vizinho de menor custo da cidade de Campo Mourão. Logo, inserimos a cidade de Piabiru no topo da pilha S. Desta forma, teremos S com a cidade de Campo Mourão e Piabiru em seu topo. A seguir, removemos a aresta U e W, U sendo a cidade de Campo Mourão e W a cidade de Piabiru, ou seja, removemos do grafo a aresta que interliga Campo Mourão e Piabiru. Removendo a aresta UW, ou seja, Campo Mourão e Piabiru, obteremos o seguinte grafo.
Aqui podemos observar que existia uma aresta que interligava Piabiru e Campo Mourão, porém o algoritmo removeu a mesma. E desta forma, prosseguimos com as iterações do algoritmo. Novamente, com o objetivo de não tornar o processo longo e demasiadamente repetitivo, não apresentaremos todas as iterações do algoritmo, porém o algoritmo realiza todas as iterações necessárias para encontrar o ciclo euleriano. Ao final do nosso algoritmo, na nossa última iteração, os valores das variáveis que esse algoritmo utiliza serão as seguintes. A pilha S estará vazia e a pilha T terá o nosso ciclo euleriano. Destacamos aqui pelas cores azul as conexões que utilizam arestas artificiais, ou seja, para sair de Iretama e Nova Cantu, eu utilizo uma aresta artificial. E para sair de Luisiana e para Barbosa Ferraz, eu também utilizo uma aresta artificial. Sendo assim, sabendo que o nosso algoritmo utiliza arestas artificiais, devemos realizar as conversões, ou seja, transformar essas arestas artificiais em caminhos reais no nosso mundo. Então, a fim de exemplo aqui, grifamos as cidades de Luisiana e Barbosa Ferraz. Podemos ver aqui no gráfico que existe uma aresta artificial que conecta Luisiana e Barbosa Ferraz com o valor de 48. Então, é necessário converter essa ligação para o caminho real. Esta aresta de Luisiana e Barbosa Ferraz, no grafo, essa aresta original ficará saindo de Luisiana, indo para Corumbataí do Sul e depois indo para Barbosa Ferraz com um custo de 48,8. Eu devo passar primeiramente por Corumbataí do Sul e depois ir para Barbosa Ferraz. E esse caminho tem um custo de 48,8. Então o nosso ciclo final terá início em Campo Mourão e o final em Campo Mourão. E todo esse ciclo terá o custo de 1.666,50 km. Como foi visto, apresentamos como utilizar o problema do carteiro chinês, já conhecido na teoria dos grafos, em uma situação atual, decorrente da pandemia do vírus da Covid-19. Mais especificamente, obter o melhor caminho para distribuir as vacinas da Covid-19 na 11ª Regional de Saúde do Paraná, por meio do problema do carteiro chinês. Além disso, devemos observar que, a partir das escolhas realizadas, ou seja, a região escolhida e o método utilizado para resolver o problema, buscamos a melhor solução para o contexto apresentado. Sendo assim, observamos que a solução apresenta a entrega das vacinas para todas as cidades, porém, necessariamente ela deve passar por todas as rodovias da referida regional, porque estamos utilizando o problema do carteiro chinês, e o mesmo, ele utiliza um método que busca encontrar itinerários pré-eulerianos. Por fim, devemos deixar claro que existem diversos outros fatores que alterariam cada decisão tomada na modelagem ou escolha dos métodos durante a execução do algoritmo implementado. Por exemplo, caso a gente considerasse o menor custo da viagem, sendo o tempo, despesas com materiais e com pessoal. Ou também é válido considerar o nível de urgência, ou seja, uma cidade precisa da vacina primeiro que a outra. Então tudo isso mudaria cada decisão tomada durante esse problema, durante essa aplicação. Sendo assim, deixo claro aqui que essa solução encontrada ela é ótima referente ao problema do carteiro chinês, porém não necessariamente é a melhor a ser tomada no nosso mundo real, pois pode existir diversos outros fatores que modificariam cada decisão tomada durante a aplicação desse conteúdo. Apresentamos então as referências utilizadas para a construção dessa aplicação. Agradeço a atenção de cada um de vocês. Muito obrigado por tudo e nos vemos no próximo vídeo.